Gente, vamos começar então o nosso estudo da noite de hoje. E como de costume, nós vamos agora passar uma borracha na nossa tela mental. Vamos esquecer o dia atribulado que tivemos. Vamos apenas mentalizar esse instante que estamos aqui, todos reunidos em nome de nosso Pai, para aprender um pouquinho mais das lições de amor contidas no Evangelho. Que possamos divisar sobre novo prisma todos os conhecimentos que vão ser nos repassados na noite de hoje. E que, sobretudo, nós possamos guardá-los em nosso íntimo e fazer com que se constitua nosso patrimônio intelectual e, consequentemente, fator de mudança para melhor da nossa moral, das nossas virtudes, das nossas escolhas. Que Deus, nosso Pai, abençoe a todos aqui presentes. Abençoe também todos aqueles que não puderam comparecer nesta noite, e onde estiverem, possam ser tocados pela luz do Evangelho, a luz do amor. Que nossos queridos companheiros espirituais possam também, se possível, visitar cada um deles, ministrar-lhes as energias necessárias para o seu equilíbrio, para o seu refazimento. E que, sobretudo, a paz, o amor, impere nesse instante que estamos vivenciando. Que Deus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, nós vamos dar continuidade então à nossa matéria, lembrando que nós estamos falando sobre o período de transição, né? E eu nem reparei, foi nessa parte aqui mesmo que nós paramos. Muito bem. Aqui nesse trechinho final fala justamente da nossa dificuldade de lidar com a matéria. Ou seja, ela ainda nos prende, ela ainda ofusca a nossa razão. E ela se torna assim uma grande barreira, um grande empecilho para que possamos desbravar as fontes mais recônditas do nosso potencial. Nossa mente, nosso coração, nossa ação, nossos ideais, que muitas vezes são voltados ao quê? São voltados para o imediatismo e para o ter, para o poder, para o fazer, para o possuir, de imediato, tudo ligado à matéria. Mais difícil de estipar é o egoísmo. Nós estamos falando do egoísmo. Logicamente, o egoísmo é o quê? Tudo é meu, tudo para mim, e se sobrar alguma coisa, fica para os meus. E para os outros, absolutamente nada. Então, o orgulho é uma chaga que nós precisamos extirpar? Sim, é uma chaga. Olha só. Supondo que tudo que existe nesse planeta é patrimônio da humanidade, você ter mais do que você precisa, mais do que você pode utilizar, não é uma questão de simplesmente de tirar do outro, privar o próximo de algo e você absolutamente não poder usufruir. Tem tantas pessoas que fazem o seguinte na vida: amealham, né? Ganham, guardam, ganham, guardam, ganham, guardam. Chega no final da vida, está aquele mundo de patrimônios. E sabe para que serve esse mundo de patrimônio? Para os parentes brigarem depois que eles morrerem. Porque não usufruiu, guardou, mas para que guardar tanto? Aí que vem o egoísmo. É meu, eu quero para mim.
é meu, não é de ninguém, ninguém pode pôr a mão. O egoísta não compartilha, ele não está nem aí com o próximo. E quando muito tem um surto de generosidade, doa as migalhas ou aquilo que não serve, não lhe serve mais. E às vezes até, ao invés de doar o que não serve, vende o que não lhe serve mais. Para quê? Para ter mais coisas. Ah, isso é um absurdo. Não, não é absurdo não. Muito comum de ver isso no nosso círculo de amizades, no nosso círculo familiar. Pessoas que agem dessa forma naturalmente. É uma mostra de egoísmo? Com toda certeza. Porque você não vai levar, você não vai usufruir. Às vezes vai ficar lá, guardado, mofando. Para quê? Para absolutamente nada. E quando se junta dinheiro, então, ou pedras preciosas, ou joias, ou qualquer coisa desse tipo, o que é isso? É pura matéria. O valor que tem ali é o valor que nós, homens, atribuímos àquela coisa. A 1 grama de ouro é o valor que nós atribuímos àquele metal. A prata, mesma coisa. As notas, as moedas, a mesma coisa. É algo, um valor fictício que nós damos, mas na realidade aquilo ali não representa absolutamente nada, não tem esse valor todo. É uma questão de apenas social. É necessário? Sim. No contexto que estamos vivendo, é necessário ter isso. Mas futuramente nós vamos, quando chegarmos lá, a gente vai ver se realmente é necessário. A gente já tem uma amostra disso, por exemplo, que num local um pouquinho mais avançado que o nosso, não existe essa moeda igual nós conhecemos. Lembra do livro Nosso Lar? Lembra do filme Nosso Lar? O pessoal trabalha do lado de lá? Trabalha. Eles ganham dinheiro? Não. Eles ganham o quê? O bônus hora. E é adquirido a partir de horas de trabalho. Trabalho normal, 1 bônus hora. Se não me engano, não sei se são aqueles que lidam na área da educação ou na área do socorro, são 2 bônus horas, né? E tem um que é 3 bônus horas, não tem? Eu não me lembro. Mas então, há toda uma disciplina, mas dinheiro, não tem. Interessante quando eu li esse livro, o jeito que isso funciona. Porque é uma coisa que você adquire o direito a, né? Se você tem, por exemplo, 500 bônus horas, você não gasta isso e fica a zero. Você com 500 bônus horas, você tem direito a fazer tudo o que é possível com aquele valor, né? Se fosse um dinheiro, patrimônio eterno. Patrimônio eterno, justamente. Quanto mais você trabalhar, mais você adquire e, consequentemente, mais direitos você tem. É bem justo. E você só ganha trabalhando. Então, não tem como você ajuntar aquele monte de patrimônio, não tem como você furtar, né, de ninguém, retirar de ninguém isso. É muito interessante. Mas funcionaria isso no nosso mundo atual? Ainda não. Mas numa sociedade mais estruturada, né, mais organizada, onde as pessoas já estão conscientes do seu papel, né, isso seria e é totalmente possível. Muito interessante. Muito bem. Feita essa introdução, vamos a um trechinho dessa leitura aqui para a gente explorar um pouco mais o tema. Louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real, que se espalha por todo o mundo
e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando à causa do mal. Bom, hoje, como ontem, como amanhã, haverão e existem ainda aquilo que nos faz, como eu disse, ofuscar os nossos olhos. Faz com que alimentemos esse sentimento que não nos leva absolutamente a nada, né? O principal para se combater o egoísmo é uma fórmula que a gente fala aqui muito. É o orai e vigiai, né? Orai e vigiai por quê? Orai quer dizer você está em constante alta nas suas ações. E vigiai é você conhecer a si mesmo. Conhecer aonde estão as suas limitações e corrigi-las. Quando não consegue corrigi-las, contê-las. E esse esforço nós estamos fazendo hoje aqui. Por quê? Nós estamos tentando trocar aquela agitação nossa do dia a dia, que nos incita a colocarmos para fora aquilo que nós somos, espontaneamente. Lá fora nós somos bem espontâneos. A gente age e reage sem pensar, sem raciocinar, do jeito que a gente é. Quando a gente chega aqui, opa, você tem que policiar. Você policia seu pensamento, as palavras que você vai utilizar, você usa umas palavras mais rebuscadas, né? Você não usa palavras tão chulas. Então, você está em contato com algo maior, com um conhecimento maior, lhe ajuda a progredir? Com certeza ajuda. Esse estudo está refreando nossos ímpetos negativos? Está refreando. Até que um dia não vai ter diferença de como nós nos portamos aqui e do jeito que nós vamos portar lá fora. Aliás, muita coisa já mudou. A gente pode fazer uma análise pessoal, particular, né? Como que nós éramos, como que nós somos agora. Como que ainda a gente refreia um pouco, mas como que a gente deixa passar ainda um tanto. Quer dizer o quê? Que nós somos ainda, estamos em processo. Então vejam, quando a gente fala assim, a natureza não dá saltos, né? Não dá mesmo. Não é porque você entrou na doutrina, ou que você está em determinada doutrina, ou determinada religião, que você já mudou totalmente a sua forma de ser. Não, isso é dia a dia, instante a instante, situação a situação. Às vezes nós mudamos bastante, mas tem algumas situações que a gente não consegue suportar. Aí essas situações nos trazem a realidade do que nós somos e nós reagimos muito mal. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal. Que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado, pouco a pouco. Viu? Não tem como ser de uma vez só. Paulo, faz favor, dá uma fechadinha na porta para nós. Por favor. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível.
Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens destruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Onde que está o texto mesmo, homens de bem? Lá tem, e tem um outro livro também que fala algo bem similar ao Homem de Bem, se não me engano é no livro A Grande Síntese, do Pietro Baldi. Também tem um texto lá muito interessante, retratando o homem de bem. E o próprio título desse texto é bem parecido. Os caracteres desse homem perfeito, né? Que a gente almeja ser um dia. Então, texto vai, texto vem. Vocês viram que a gente chega sempre no mesmo lugar? Reforma íntima. Tirar o ruim, colocar o bom. Tirar a ignorância, colocar o quê? O conhecimento. Conhecimento liberta? Liberta. Porque enquanto você está na ignorância, você está na suposição ou você está agarrado a uma ideia que lhe é repassada por alguém. E geralmente, quando bem assistido, tudo bem, mas quando aquele que nos passa a ideia é uma pessoa ignorante também, aí um grande problema, né? E a gente vê tanta coisa errada por aí afora, justamente porque muitos têm preguiça de pensar, ou então não têm coragem de tomar decisões. A vida constantemente requer que nós tomemos decisões, que façamos escolha a todo instante. E nessas escolhas nós vamos aprendendo. Então não tem jeito da gente evoluir sem experienciar. Só teoria é suficiente? Não é suficiente. E o errar faz parte do aprendizado. Muitas vezes, na escolha dupla ou tripla que a gente tem, a gente sinceramente se vê num beco sem saída, sem saber qual caminho tomar. Então você pensa, se eu for para o lado de cá, acontece isso, isso, isso. Se eu for para o lado de lá, acontece isso, isso, isso. Quer dizer, eu estou numa encruzilhada em que os dois caminhos que eu tenho vai ter uma repercussão que eu não quero. Mas eu tenho que escolher uma. Aí você faz uma escolha. Você acertou ou você errou? Se ambas são ruins, tem como a gente acertar ou errar? Não tem. E na vida, isso acontece conosco. Às vezes nós não nos damos conta que as opções que a gente tem vão nos empurrar para obstáculos maiores. E são coisas da vida. São coisas que a gente passa. Eu estou falando meio metaforicamente para não entrar em pormenores. Mas há situações em que acontece isso. E como ao contrário também. Há situações na nossa vida que você tem boas escolhas a fazer. Se você fizer a escolha A, vai ter a consequência tal, tal, tal. Mas se você fizer a escolha B, vai ter a consequência tal, tal, tal. Ambas são boas. Mas você tem que escolher uma só. E você escolhe essa. E você deixa de ver essa. Você escolhe essa e deixa de ver essa. Entende? Então, na nossa vida, nós vamos nos deparar com N situações. E todas elas concorrem para o nosso aprendizado, independentemente de qual nós escolhemos. E quando essas opções são ruins, nós estamos falando da nossa vida particular. Essas opções são ruins quando elas vêm a atrapalhar
a prejudicar a vida do próximo. Tudo que nós fazemos e que venha a prejudicar o próximo vai ser passível do quê? De retificação. Sem contar que a consciência vai martelar. Vai martelar e muito. Então, se nós temos duas escolhas, prejudicar A ou prejudicar B, o que eu faria? Nenhuma das duas. Concordam comigo? Eu tenho duas opções. Se eu fizer A, eu prejudico. Se eu fizer B, eu prejudico. Então eu não faço. Não é mais coerente? Então a vida, lógico, eu estou falando hipoteticamente, nem estou citando um caso. Hipoteticamente. Então nós temos que refletir, nós temos que pensar. E tem situações na nossa vida que não tem jeito. Você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma decisão e ela vai ter uma repercussão tal. Mas, com toda certeza, isso nos dará experiência e fará com que a gente cresça de alguma forma. Ok? Como se diz, manual de instrução não veio com a gente quando nós nascemos. Né? Se viesse tudo já escritinho, o que a gente tem que fazer, pormenorizado, seria uma maravilha. Mas não tem. Não funciona, né? Já pensou se fosse assim? A gente nasce com um manual de instrução. Você tem que seguir A, B, tudo certinho. Do jeito que nós somos, a gente se rebelaria. Não, por que eu tenho que ser assim? Por que eu não posso fazer de outro jeito? Por que eu não posso fazer conforme eu quero? Pronto, já não dá certo. Então as leis que nos regem realmente são muito perfeitas. Exatamente. Mas olha só, tem certas coisas que a gente não tem como reclamar. A gente pode até não gostar, mas a gente não tem que reclamar. São coisas impostas de acordo com o nosso grau de evolução, o período que nós estamos vivendo. Por exemplo, o corpo que nós nascemos. Uma coisa que eu estava pensando hoje. Olha só. Tem escolha? Eu só consigo enxergar uma certa faixa aqui e um pouco aqui na lateral. Eu posso falar aqui que 180 graus eu consigo enxergar. Por que eu não consigo enxergar para trás? Eu não poderia reclamar disso? A gente poderia ter nascido com uma visão de 360 graus. Olha só, não seria muito mais fácil para a gente viver? Outra coisa, a gente poderia ter nascido com percepção extrasensorial para poder divisar a outras dimensões, a dimensão espiritual. Não seria muito mais fácil para nós? A gente poderia, ao invés de caminhar, de carregar esse peso todo que o nosso corpo tem, a gente poderia dar uma flutuadinha, né? Ou então, a gente pensa, eu quero estar em tal lugar, eu desapareço aqui e apareço em tal lugar. Não seria tão mais fácil? Não é mais ou menos como é que é o espírito? O espírito é mais ou menos assim, né? A gente poderia ter vindo aqui, reencarnado, e ter as mesmas propriedades que o espírito tem? Sim. Poderia. Vou dar uma sugestão para o homem lá em cima. Daí vai falar o que para nós? Você quer muita facilidade. Você quer a lei do mínimo esforço. Se você não esforçar, você não evolui. Tanto é que vocês já ouviram falar que no lado de lá, nas colônias mais elevadas, a alimentação, que jeito que é? Através da respiração, né? Pensa bem se essa moda funciona aqui. Você respira e está satisfeito, não tem mais fome. Quem quer trabalhar? Quem quer plantar? Quem quer colher? Como é que a sociedade ia se organizar sem esforço, sem a luta pela sobrevivência? Para você sobreviver, basta respirar. Pronto. Então, tem certas coisas que não são impostas. Essa vida que nós temos é uma imposição. É um imperativo da nossa evolução. Porque nós precisamos ainda do esforço, da superação. Estamos aqui para superar. Superar e aprender consequentemente. Se a gente fica parado,
A gente não se supera, muito menos aprende nada, muito menos se modifica, muito menos aperfeiçoa as suas potências. Nós somos uma grande potência, isso é verdade. Mas sem esforço para a gente poder adquiri-las, elas vão continuar ali, adormecidas em nosso íntimo. A gente começa a enxergá-las, logicamente, elas ficando mais nítidas, aí a gente vai ter um esforço maior em tentar superá-las, né? Mas elas já estavam latentes ali, a gente que não via, né? A gente que não notava as nossas más tendências, então vivia por viver, né? Vivia por viver, via pelos sentidos, vivia para sobreviver, sem um ideal maior. Hoje nós temos um ideal. Pelo menos, quem está na doutrina espírita já tem uma consciência maior do que lhe é destinado, que é destinado aos seres humanos. Não é simplesmente você nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. E tudo que está intrínseco a esse ciclo. Não, nós somos muito mais que isso. Hoje nós podemos traçar metas, traçar planos, direcionar a nossa evolução, direcionar o nosso estudo, direcionar aquilo que nós queremos ser. Nós temos hoje a possibilidade, o merecimento de ser o que nós quisermos ser. Coisas que no passado, vou retroceder aí alguns séculos, se você nascesse na plebe, né? Não nascesse num berço mais estruturado, quais as possibilidades que você teria? Muito poucas mesmo. Hoje não. Hoje nós temos muito mais possibilidades. Por quê? Nós estamos mais bem preparados. Por isso o conhecimento se abre, as portas do conhecimento se abrem para todo mundo, né? E nós temos possibilidades, porque já aquela belicosidade que a gente tinha, aquela maldade, aquele orgulho, aquele egoísmo, já foi bem filtrado. Ainda trazemos resquícios? É fato, trazemos, mas não é tão forte, tão exagerado como era séculos atrás. Mudou bastante. Então, como nós já passamos a fase assim, mais aguda, já estamos entrando numa fase mais consciente, por isso que eu falo que nós vamos acordar. Esse acordar é o acordar da consciência. Saber quem que nós somos, por que nós estamos aqui, o que nós vamos fazer da nossa vida, o que nós vamos fazer pós-vida. Então, nós já estamos tendo consciência do nosso papel no universo. Nós não somos assim simples criaturas que foram colocadas ali no intuito do quê? No intuito de sofrer os vicissitudes, não é vicissitudes, os malefícios que podem ocorrer conosco, as dificuldades, as doenças. Não é para isso que nós viemos aqui. Tudo é consequência, né? O que nos acontece, com toda certeza, é consequência. Mas não viemos somente para isso. O nosso objetivo é muito maior mesmo. E acordando, tendo consciência disso, a gente vai norteando os nossos passos. E olha, vocês já ouviram essa frase várias vezes: o universo conspira ao nosso favor. Vamos traduzir isso em miúdos. Como que conspira ao nosso favor? Se você está no caminho certo e você quer aquilo, aquilo vai acontecer. Porque é do teu merecimento. Se for do teu merecimento, vai acontecer. Basta que você faça por onde.
Agora, só querer é suficiente? Não. Tem que querer e tem que agir. Lembra? Vontade. O que é vontade? Aquela força que impulsiona, mas junto com a ação. Sem a ação, você fica esperando as coisas caírem do céu e as coisas não caem do céu. E nem te carrega no colo também. Ninguém te carrega para te levar aonde que você tem que levar. Então, a doutrina espírita, ela faz com que nós sejamos muito bem conscientes do que nós somos e do papel que nós desempenhamos nesse mundo. Não é nada assim de tão complexo. É simples. A lei que nos rege é bem simples. Porém, a gente tende a dificultar a compreensão e põe os senões ali para tentar levar vantagem em alguma coisa, mas ela é simples. Burilhe os seus sentimentos, aperfeiçoe eles ao máximo. Faça com que a luz que brilha hoje, bem ofuscadamente, dentro do seu coração, se acenda e se torne uma grande chama. E ela vai se tornar uma grande chama quando todos os seus sentimentos estiverem ali, abastecendo essa chama. Toda a fuligem que pode envolver esse brilho, que possa ser limpo, retirado, que são o que os nossos defeitinhos, maldade, avareza, e por aí vai afora. Então, volto ao tema reforma íntima. Tira o que é ruim, põe o que é bom. Pronto, acabou. Simples. Uma maneira muito simples de compreender. Aqui que eu parei, necessidade de crescimento moral. Muito bem. Olha só, nós já estamos bem conscientes do nosso papel. O que nós temos que fazer. Estamos numa fase que o nosso conhecimento moral, o nosso crescimento moral tem que se acentuar. Então vamos ver a fórmula, o que o texto nos diz e vamos filosofar em cima. O combate às imperfeições pelo desenvolvimento de virtudes indicará período de crescimento moral da transição. Olha só, nesse período que nós estamos vivendo, o combate às imperfeições pelo nosso desenvolvimento de virtudes vai indicar esse crescimento. Combater é o quê? Fazer a nossa higienização. Né? E desenvolver as virtudes. Colocar aquilo que é bom em ação. E o que é mal, você racha fora com ele. Quer dizer, volta tudo na mesma tecla. Né? A humanidade tornada adulta, o que quer dizer tornada adulta? Que ela já cresceu, amadureceu o suficiente para compreender. Tem novas necessidades. A gente sente essas novas necessidades? Vocês sentem essas novas necessidades? Cada vez que eu entro em contato com um texto novo, que eu desconheço ou que eu paro para ver por outros ângulos, eu sinto isso. Necessidade de você se moldar àquilo, se adaptar àquilo que está ali nos apontando. Olha só, a humanidade tornada adulta, logicamente, para quem não tem esse amadurecimento, se você pôr num salão como esse, para participar conosco desse estudo, é 10 minutos, já está bocejando, olhando o relógio para ir embora, olhando para o teto, dando aquele pavor de estar aqui. Por quê? A gente tem que estar onde o nosso coração nos remete. Então, muitos não estão nem aí, nem entendem do que nós estamos falando. E tem pessoas que, se ouvissem o que nós estamos falando, nos reportariam de loucos. O que esse povo está dizendo aí? Não tem nada a ver, não. Pois é. Então, quem está na infância, ainda amadurecendo, crescendo, vai ter pensamentos assim, simplistas.
Mas cada vez que nós nos tornamos mais adultos, as ramificações do nosso pensamento vão tomando proporções enormes. E aí você vai conseguir enxergar nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo. Coisa que, para aqueles que são mais simplistas, só tem um ângulo de visão. Aquele, limitado, que não desconhece todos os demais. Para eles, tudo isso aqui é fantasia. Isso aqui é bobagem, não serve para nada. E nós já fomos assim, simplistas assim. E nós vamos nos tornar muito mais complexos à medida que nós avançamos. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Quem de nós, quando ao contato com a doutrina espírita, teve aspirações menos elevadas? Existem pessoas que ao contato com a doutrina tiveram aspirações menos elevadas? Tiveram, têm e ainda terão. São as pessoas que buscam, não importa onde, aquilo que lhes beneficie. Se de alguma forma a doutrina que pode oferecer algo que lhes torne em evidência, que lhes exacerba assim, o orgulho, ressalte a sua vaidade, que se desponte acima do outro, quer dizer, uma fomentação do orgulho. Tem pessoas que buscam, não importa se é na doutrina espírita, ou na igreja católica, ou na igreja protestante, vão querer sempre a evidência, sempre ser mais que o outro. E isso faz parte do quê? Da doutrina? Não, faz parte do ser humano. Então, isso é um comportamento logicamente mais infantil, né? Nós estamos nos reportando aqui a fase mais adulta, a fase mais amadurecida do ser. Quando você já está mais maduro, mais consciente, você vai ter novas necessidades, muito mais aspirações e, logicamente, elas serão muito mais elevadas. Da adolescência, ela passa à idade viril. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações. Tem gente que vive de passado, né? O passado joga todas as suas fichas naquilo que foi vivido e vive de recordações. E no presente não constrói absolutamente nada. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações. Por melhor que tenha sido a fase que vivenciamos, nós vamos querer sempre algo mais, algo à frente. As suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não mais se deixa levar por ilusões, nem por sortilégios. Sua razão amadurecida reclama alimentos mais substanciais. Hoje, se eu chegasse aqui para vocês e dissesse assim: se vocês permanecerem na doutrina espírita até o ano 2022, vai todo mundo para o paraíso. Ninguém vai para o umbral, paraíso não, vou usar uma palavra mais da doutrina, né? Para os mundos felizes, né? Os mundos felizes, é a mesma coisa, né? Então, aqueles que perseverarem na doutrina até 2022 vão naturalmente para os mundos felizes, sem fazer esforço nenhum. Dá para enganar alguém? Nessa fase que nós estamos? Não dá, né? E se eu falar assim, em 2025 vai passar um cometa aqui perto da Terra e vai levar embora todos os espíritas para os mundos felizes. Não dá certo também, não? Não dá para enrolar, não? Pois é, mas como é que essas teorias tão infantis ainda funcionam na nossa humanidade, que tem gente que segue essas coisas? E outras coisas mais, tão infantis quanto.
porque não houve amadurecimento ainda da razão. Vivem como crianças, mesmo estando em corpos de adultos, porque a sua razão ainda não despertou, sua mente ainda adormece nos sentidos. Olha só, o que eu almejo hoje? Uma consciência tranquila, a ação no bem, ajudar ao próximo, ter o máximo de afetos possível, de amizades, ter um círculo gigantesco de pessoas amigas ao meu lado. Pequenos anseios, normais, naturais. O que as pessoas mais, assim, egoístas e orgulhosas, elas querem para si? Facilidades, poder, dinheiro, posses. Pessoas que elas possam usufruir. Pois é. Então o amadurecimento faz a gente ver as coisas de outra forma? Faz. O conhecimento nos proporciona isso. Você saber. Então o fato de você saber quem que você é, o que você está fazendo aqui, qual que é o seu fim, qual que é o papel do universo, o que é o universo, tem gente que não sabe o que é o universo. Tem gente que não tem nem a noção de olhar para o céu, ver uma estrela e falar, o que é isso que está aí nesse firmamento? Pensa que é um bando de pontinho branco que está lá, que Deus pôs só para ornamentar a noite. Né? E tem gente que pensa assim? Pode não pensar assim ao pé da letra, mas não dá a mínima para onde que está, da onde que veio, qual é o seu papel, o que é, etc, etc. Quando a gente tem essa ânsia de querer modificar o outro, ou que o outro, né, pense de uma forma mais aperfeiçoada, né, uma forma mais evoluída um pouquinho, a gente sofre com isso. A gente sofre, porque a gente vai dar murro em ponta de faca. E eu, pelo menos, na minha curta existência, eu aprendi a lidar com isso. Então, como que eu consigo conviver bem com as pessoas? Todo mundo tem seu lado positivo e seu lado negativo. No grau de evolução que nós estamos, todo mundo tem seu ponto forte e seu ponto fraco. Seu lado negro e o seu lado claro. O que eu procuro buscar? Sempre o lado claro. Sempre trazer a pessoa, a conversa, a convivência, extraindo o melhor da pessoa, mesmo sabendo das suas limitações. As limitações é um problema particular dela, não é um problema meu. Eu não tenho que ir lá dentro de alguém e tirar todas as suas imperfeições. Esse é um serviço individual, exclusivo. Mas eu posso fazer com que aquilo que ela tem de bom, eu possa realçar, ter mais vida, ter mais força. Então, explorar o lado bom. Então, eu sempre procurei e procuro exaltar o lado bom das pessoas, sabendo que todos têm o seu lado negativo. Mas, se você explora o lado bom, consequentemente, em contrapartida, o que será lhe dado de volta? Você será exposto àquele lado bom que ela tem. Né? Você vai conviver com um lado mais harmônico. Agora, faz o contrário para você ver. Explora o lado ruim.
que nós vamos receber? Só cargas negativas. Então, de pessoas ainda limitadas, todos nós somos limitados, né? Todos nós somos errôneos, isso é fato. Mas das pessoas, a gente extrai aquilo que a gente explora nelas. Se você doa amizade, fraternidade, carinho, reciprocidade, em contrapartida, você obterá também, direto ou indiretamente, uma resposta. Sim. Mudar é uma coisa de cada um. Tem gente que não tem esse feedback. Mesmo você tratando Não. todo esse propósito, pessoas que não querem. E, assim, por mais que você trate elas de forma adequada, a contrapartida da pessoa não é. Mas, ó, você há de convir uma coisa. Independente da pessoa, todos têm seu lado bom e todos têm seu lado ruim. Se você explora só o lado bom, o que você vai estar fazendo? De uma forma estimulando nela, mesmo que ela não tenha a naturalidade de exteriorizar o seu lado bom. Geralmente as pessoas têm muito mais facilidade de serem autoritárias, de serem mandonas, de serem assim, fala o que quer, fala sem pensar. São características normais, naturais. Mas todo mundo tem seu lado bom. É a questão de você saber explorar e não esperar nada em contrapartida. Não espera nada. Mas você estimula a parte boa da pessoa. Mesmo que ela não fale, não demonstre nada, ela vai pensar, vai mudar a forma com que ela pensa sobre você. Eu não sei, eu acho que eu discordo um pouco disso, porque eu vejo assim, tem pessoas, por mais que vocês vejam que ela tem um lado bom, e você dá a oportunidade dela demonstrar esse lado bom, tem pessoas que são tão assim, ainda tão pouco evoluídas, vamos assim dizer, que não consegue. Tem gente que não consegue. Sim, concordo. Tem gente que só o nosso lado não entende. Por mais que você saiba que elas têm um lado bom, Sim. elas têm um lado ruim, mas que o lado ruim, elas são ainda tão primitivas, vamos assim dizer, que elas não conseguem. Concordo. Por mais que você dê a oportunidade de elas serem pessoas. Aí que está. É você que não está dando a oportunidade delas mostrar seu lado bom, ou elas são elas próprias? É o seguinte, a vida é feita de escolhas, certo? Sim, concordo. Então, a gente não escolhe as nossas amizades? Sim. A gente não escolhe aquelas pessoas do nosso círculo? Tem pessoas que são colocadas no nosso caminho, mas não necessariamente a gente tem que viver de mãos dadas com elas, né? Estão no nosso ambiente. Qual que é o nosso dever? Tratar bem. Quando eu falo explorar o seu lado bom, é você realmente tentar ver o que possa ter ali, que você possa travar um diálogo, por exemplo, mais elevado. Você pode travar diálogo em todas... Ou você ser inteligente, você entender que aquela pessoa tem suas limitações. Sim. Mas tem gente que não consegue conviver. Isso em todos os ambientes, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja no ambiente qualquer, coletivo qualquer. Tem pessoas que podem fazer isso. E isso acho que é desafio para a gente que está tentando atingir um processo de combate às nossas imperfeições, de entender que tem um outro aqui do lado, do seu lado, muitas vezes a sua convivência, que não consegue ter a mesma percepção que você. Com certeza. Isso é o tempo inteiro. E por mais que você olhe com indulgência
que aquilo que ele está fazendo não é só mal para mim, que estou recebendo a resposta dele, mas é mal para ele mesmo. Sabe? Então, assim, o que eu vejo é que muitas dessas pessoas, a humanidade, né, e as pessoas, e a nossa convivência, essas pessoas são muito, muito difíceis e são desafios para a gente. Com certeza. Que quer combater as nossas imperfeições. Porque quando você olha, não é lógico que a gente está cheio de imperfeição, mas quando você convive com pessoas mais imperfeitas que você, elas são desafiadoras ao seu processo de crescimento. Porque tem gente que é perverso. Tem. Perverso, maldoso, e assim, em todos os ambientes. Então, você viver com isso é muito difícil. Eu sei. Tá? E assim, aí vem a questão do perdão, né? Que aí você fala assim, meu Deus, tem que saber perdoar e tem que saber compreender o erro do outro. Mas é um exercício muito difícil. Por isso nós estamos encarnados. Para experienciar. É o jeito de desenvolver. Com as pessoas mais complicadas, nas situações mais complicadas, é que a gente demonstra o nosso potencial e a nossa superação. Se fosse tudo facinho, é uma maravilha. Você concorda comigo? Não sei se você também concorda, que essas pessoas, elas são desafiadoras no sentido, porque elas, muitas vezes, elas acham que o maldoso é você. Eu vejo isso, assim, que você é um imperfeito, e aí elas conseguem ver a sua imperfeição, porque tem pessoas, assim, que elas na convivência, no trabalho, no lar, em qualquer lugar, elas atingem você naquele ponto que você é mais perfeito. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, que muitas vezes são perversas, né? Porque, e assim, você muitas vezes tem que compreender, você tem que olhar, não vou responder na mesma verbo, não dá, porque senão a gente não está dando. Você lembra uma vez que você falou você tem que Da outra face. dar outra face, senão você responde na mesma verbo. E isso é muito complicado. Então, É um trabalho, nossa. então é muito contexto para a gente fazer uma análise breve de tudo que você falou. É muito contexto e pouco tempo para a gente falar sobre todos os detalhes que vão dar a você uma resposta satisfatória. Por quê? Existem pessoas de todo nível nesse mundo. Você vai pegar pessoas que estão lá saindo do primitivismo, que mal sabem falar ainda o nosso idioma. E tem pessoas que vão ter um grau de instrução elevadíssimo, que para a gente chegar lá, a gente vai ter que estudar muito. Existem pessoas que têm uma moralidade assim, que nos envergonha, de tão primorosa que é. E tem pessoas que têm uma moralidade tão vulgar, que nos enrubesce só de saber, né, alguns pequenos detalhes. Muito bem, como tem uma gama tão extensa de pessoas nas mais variadas situações, há de convir que não é uma fórmula única para você lidar com todas elas. Um jeito de lidar para todas não tem. Aí vai do nosso amadurecimento. Cada vez que nós vamos nos desenvolvendo, a nossa psicologia, a nossa percepção, a gente vai sabendo o que são virtudes, aonde que estão as virtudes, quais virtudes tais pessoas têm, quais defeitos ela tem. Isso é uma coisa individual, falando para um só. Você tem que fazer uma análise muito grande de uma pessoa, para você ter ali um direcionamento que você vai tomar para com ela. Então, se eu falar, igual eu falei aqui, né, não serve para todo mundo. É uma coisa assim muito simplificada, tá? Eu falei a nível geral, né? Uma coisa generalizada. Mas cada caso é um caso. Por exemplo, pega uma pessoa que tenha
sejam alguns distúrbios aí, que ache, por exemplo, que a vida é uma banalidade, ele pode tirar a vida do outro, assim, a hora que quiser. Vai travar um diálogo, vai tirar o que é de bom que essa pessoa tem, vai conviver, vai ser uma coisa muito, muito complicada, complexa, difícil. E você não vai ter muito sucesso nisso, não. Então, dependendo da pessoa, o sucesso é mínimo e a paciência é testada ao máximo. Mas, de acordo com a graduação de cada pessoa, a gente vai adaptando a teoria que nós já aprendemos. E uma coisa é certa: como lidar com segurança com outras pessoas. Faça o bem, sempre. Seja o bem, sempre. Porque elas vão estar te olhando sempre. Ah, nós temos defeitos, as pessoas vão ver nossos defeitos, vão apontar nossos defeitos. O problema é deles. Aí já não é um problema nosso. Tá? Se alguém nos julga pelo que somos, o problema é de quem está julgando. O próprio Cristo falou: não julgueis para não ser julgados, né? Então, todos nós temos defeitos. Se eu for olhar aqui o defeito de cada um e ficar exteriorizando, o que vai acontecer? Vocês vão ficar de bronca comigo, né? Mas se eu ressaltar as qualidades de cada um, o que vai acontecer? Não vou estimular? Sim. E em contrapartida, eu faço o bem e recebo o mal. Ou então, as pessoas me veem com um olhar de inveja, de rancor, de mágoa, de despeito. A culpa é minha? A culpa não é minha. Mas eu fiz a minha parte? Fiz. Eu vou mudar as pessoas? Não vou mudar. Ela vai mudar. E como que ela pode mudar-se? Inspirada, às vezes, no nosso exemplo. Às vezes, inspirada. Mas se ela não quiser mudar, não vai mudar também. Mas como eu tenho que me portar com tal pessoa? Dignamente. Eu não vou cutucar as feridas. Eu vou ressaltar aquilo que tem de bom. Agora, se a pessoa é intragável, impossível ter uma convivência, qualquer coisa que eu fizer vai causar mal-estar para mim, o que eu faço? Afasto. Não serve. Não está na hora. Mas também essa atitude, por exemplo, diante disso, se afasta. Mas quando você afasta uma pessoa que você vê que ela é importante, isso quando você afasta, toma essa atitude de afastar, você não deixa de ser moroso, perdoso, você simplesmente afastar? Não, eu estou sendo prudente. Eu não quis, eu estou respeitando o livre-arbítrio dela também. E é uma coisa, eu também tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer minha escolha? Não quer dizer que você está sendo mal. Não. Eu estou prejudicando? Não. Aquela convivência não é salutar para mim nem para outra pessoa. Cada um na sua. Se eu não posso fazer melhor que isso, que pelo menos eu não piore a situação. Nós somos limitados, então não é uma fórmula mágica, única e exclusiva que dê para lidar com todas as situações. Sim. Você não consegue chegar no teu, não é? Tem de tudo nesse mundo. Isso pode acontecer dentro da sua casa. E às vezes você afastar de alguém que está muito próximo de você é muito difícil também, né? Tem coisas que você não consegue afastar. Você tem que compreender.
eu já usei na minha vida uma fórmula que deu certo algumas vezes. Eu não posso garantir que dê certo para todo mundo, mas é uma dica. É uma dica que vale a pena a gente fazer. Quando tem pessoas complicadas à nossa volta, de difícil convivência, ao invés da gente ressaltar, assim, em pensamento, falo em pensamento, os defeitos, ressaltar a grosseria, faz o contrário, mostra a outra face, no pensamento, no seu próprio pensamento, na sua forma de pensar, não é de lidar, de agir. Começa a pensar bem, envolver aquela pessoa numa atmosfera diferente, orar por aquela pessoa. Eu já fiz isso na prática. E funcionou. Eu garanto para você que funcionou. A pessoa mudou assim, da água para o vinho? Não. Ela continuou do seu jeito de ser. Continuou, mas só que para comigo mudou totalmente. Totalmente. Do nada, assim, começou a me tratar com cordialidade. Não falava bom dia para ninguém, para mim falava. Sabe? Não puxava assunto com ninguém, comigo puxava. E coisa que não acontecia anteriormente. Então você vibrar por uma pessoa, principalmente quando ela está numa atmosfera mais baixa um pouquinho, tem uma grande repercussão. Tem uma grande repercussão mesmo. E não é muito comum a gente fazer isso, né? Mas se a gente mudasse essa postura, a gente poderia colher novos resultados, mais promissores. Eu acho que a gente afasta e às vezes a gente entendendo que a pessoa tem essas limitações, a gente afasta, mas continua procurando Negativamente, né? É porque todo ela tira você do eixo, Uhum. você não consegue passar muito. Todo pensamento é uma emissão de ondas, né? Que não tem barreira. Então você pensou, para qualquer pessoa que se pensar, você está emitindo uma onda. E logicamente essa pessoa vai receber essa onda fundamental. Se você tem os pensamentos sutis, suaves, de amizade, né? De fraternidade, de respeito, essa onda bate e a pessoa sente. Mesmo que ela não esteja naquela atmosfera, ela vai começar a te enxergar de outra forma. Mas isso não é regra, tá? Volto a dizer, cada caso é um caso, tem que ser estudado. Vai funcionar com todo mundo? Não, mas é o certo a se fazer. E aí, se não tiver resultado, você fez a sua parte, né? Sim. Por exemplo, quando a gente está diante dessas pessoas que são intransigentes, eu acho que é um pouco o que Cristo faz, né? Ele faz mais que isso, né? Mesmo aqueles que não estão de acordo com tudo, Cristo não continua fazendo isso, né? Essa questão do... Ele fez, né? Por que o Cristo tem tanta preocupação com todo mundo? Se você analisar um pouco na literatura e ler N livros que tem aí falando sobre a vida do Cristo, ele se preocupava com todos, ele conversava com todos, ele orientava todos, indistintamente, por pior que seja, aleijado, leproso, seja qualquer tipo, podia ser um centurião, podia ser um imperador, podia ser quem for, ele tratava da mesma forma. Se você pegar bem esse detalhe, lendo os livros, o jeito que o Cristo se direcionava às pessoas, todas elas, você vai ver que não há degrau, não há diferença no jeito de tratar. Aí a gente para pensar, poxa vida, pega os mais miseráveis e trata de uma forma, pega os mais graduados e trata da mesma forma. Quer dizer, para ele todos são iguais. Isso nos leva a crer que todo mundo é o quê? Um grande potencial a ser desenvolvido, independente de onde que esteja. Se a gente aprender a lidar
dessa forma também, saber que aquelas pessoas, por mais difíceis que elas sejam, por mais problemas, mais defeitos que elas apresentem, que elas são um grande potencial, o nosso trabalho é mais ou menos similar ao trabalho do Cristo. Aliás, como cristãos, nós temos que seguir o exemplo dele e fazer o quê? Com que esse potencial amadureça. E é isso que o Cristo faz para conosco, amadurecendo-nos experiência a experiência. E poupa-nos de sofrimento? Não. Poupa-nos do remédio amargo? Não. E como que nós devemos comportar com os outros? Da mesma forma. Mas com amor, com misericórdia? Sim. A partir do momento que a dor não é mais necessária, ela é descartada. E assim vai. Mas enquanto ela é necessária, ela vai ser o corretivo que vai estar junto ali fazendo a mudança. Não, com certeza, a gente consegue enxergar os nossos defeitos no outro, isso é fato. Às vezes a gente não enxerga o nosso defeito nas nossas atitudes, no próprio jeito de pensar, mas do outro a gente enxerga. E sendo que está pensando igualzinho a gente, ou agindo igual a gente. Mas na gente tem orgulho, você não nota. No outro você nota, porque você tem aquele grauzinho de julgamento, né? De aquela pontinha de maldade que todos nós temos. Então, o outro ainda é o grande espelho das nossas imperfeições. Mas essa imagem vai mudando com o passar do tempo. Vou só adiantar um pouquinho aqui, só para ver se a gente acelera um pouco o texto. O presente é demasiado efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-lo inteiramente. Hoje a gente já tem essa dimensão, que a vida aqui, por mais que você faça, você vai viver um pequeno percentual do que ela pode proporcionar. E olha que você pega aí 70, 80 anos bem vividos, é muito rápido para você aprender tanta coisa que tem que a gente deixa passar. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Tem uma coisa que eu costumo pensar e orientar. Passado e futuro são duas coisas que não existem. O passado já foi, já não existe mais. E o futuro não aconteceu ainda. Então, você dá muita visão porque você já viveu ou porque você vai viver, te impede de viver o presente. Então, não percamos muito tempo nisso aí, tentando viver de coisas do passado que não voltam mais, ou tentando viver para o futuro, como se no futuro você fosse viver e desfrutar das suas conquistas. Mas na realidade o tempo que existe é só o presente. Então vivamos bem o agora, com o que temos. Se você viver bem, trabalhar bem, relacionar-se bem, o que te reserva o futuro? Tudo aquilo que você almeja. Agora, se você joga todas as suas fichas no quê? Em algo que não existe ainda, você não sabe o que vai acontecer lá no futuro. Então tem muita gente que se dá mal, por exemplo, com os bens materiais, porque fica amealhando, esperando, na hora que chegar na minha idade mais alta, eu vou ter condições de viver bem. Chega lá, o quê? Gastou toda a saúde no trabalho exagerado, na cobiça e etc, etc.
chega lá na frente, só vai gastar todo esse dinheiro com remédio ou com outras dores de cabeça que a vida possa lhe conceder. Deixa de viver o presente para viver uma ilusão ou um fato que já se foi, que deveria ser só uma lembrança, uma boa lembrança, né? E não um fator determinante da sua existência. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é restrita demais para encerrá-la inteiramente. Foi isso que eu li, né? Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transborda a vida intelectual, em que o sentimento da espiritualidade lhe desabrocha no seio. A gente vai chegar num ponto que vai ansiar justamente por isso. É o que eu falo da fase do amadurecimento, a fase adulta nossa. Você vai entender todos os parâmetros que regem a nossa vida e que você tem que delinear a sua vida conciliando a sua intelectualidade com seus padrões morais. Olha, se a gente retroceder na nossa existência pretérita, vamos lá para o passado, a gente não pensava assim. A gente mal dava conta do que era moralidade. Se a gente lembrar bem, na época da Inquisição, por exemplo, Idade Média, o que nos refreava? Medo do inferno, ou então medo da igreja. Você não fazia tantas coisas erradas, por quê? Medo do castigo. Hoje, as coisas mudaram, né? Hoje nós temos mais liberdade, porque já não somos tão indisciplinados assim, já temos uma condição de nortear um pouquinho melhor a nossa vida. Então, chegamos nesse ponto de amadurecimento. Então, as portas se abrem. Olha, portas se abrem da intelectualidade e da moralidade. Mas e se eu não quiser adentrar nenhuma das duas? Isso é o que nós chamamos de período de transição, aonde cada um vai fazer a sua escolha. Aqueles que já estão amadurecidos vão por esse caminho, desenvolvendo as suas potências intelectuais e morais. Mas aqueles que querem viver ainda dos gozos, da matéria, da posse, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, vão ter a condição também de escolher. E aí? Aí nós vamos saber o quê? Quem que é quem? Para que lado que cada um vai? Já pensou se nós não tivéssemos a oportunidade de escolher? Fosse imposto, igual na Idade Média, você tem que ir por esse caminho. E você vai por esse caminho porque você é imposto. Você é colocado ali. Qual o merecimento? Zero. Não tem merecimento nenhum. Você apenas foi obrigado a agir daquela forma. Ah, você não errou. Beleza, eu não me endividei, eu não errei, mas e lá no íntimo? Será que eu não queria errar? Então é experienciando, é vivendo, é que nós vamos demonstrando realmente aquilo que nós somos, quem nós somos, quais as nossas preferências, para onde que nós vamos querer nortear a nossa vida. Muito bem. Outro item, o apoio de espíritos esclarecidos. Vamos ver se a gente termina pelo menos essa parte aqui. Durante o período de transição, a misericórdia divina permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos intelectual e moralmente em todas as regiões da Terra, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provas e expiações, orientando-a na busca de soluções pacíficas para superar as dificuldades. Então, durante esse período, a misericórdia permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos. Está acontecendo isso?
Nós já ouvimos falar, né, que realmente isso já está acontecendo há algum tempo. E essa reencarnação de espíritos mais esclarecidos modificou a face do nosso planeta? Modificou. Olha só como é que nossa tecnologia está tão avançada. Celular, computador, projetor. Pessoas lá em, sei lá, em que lugar aqui do nosso país estão assistindo o que nós estamos falando aqui, ouvindo-nos, graças à tecnologia, que não existia há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então houve, sim, essa migração de espíritos mais evoluídos para o nosso planeta para dar um upgrade? Sim, houve. Durante o período de transição, a misericórdia permitirá a reencarnação de espíritos mais esclarecidos, intelectual e moralmente, em todas as regiões da Terra, com a finalidade de amparar a humanidade em suas provas e expiações, orientando na busca de soluções pacíficas para superar as dificuldades. Quer dizer, vai haver um facilitador aí? Vai. Mas vai nos isentar das nossas responsabilidades? Não, de jeito nenhum. Por ser um momento especial, marcado por conflitos e calamidades, a dor terá efeito impactante, mas com a capacidade de despertar valores sublimes no homem, que, mais esclarecido, ainda que sofrido, não se conformará com o sofrimento e com o estado das coisas reinantes, desenvolvendo então ações positivas e libertadoras. Então, nós estamos justamente nessa fase, vivenciando essa fase, em que vamos ter a possibilidade de estar em contato com espíritos de um escola muito mais evoluído que o nosso. Dá para divisar isso? Assim, a gente pode perceber que se a gente está diante de uma pessoa desse patamar, assim, a gente acusou também. Sim, assim, a gente deixa de dizer no dia a dia da nossa vida. Sim, cruzar na rua com pessoas. A gente nota, Paulo, mas assim, no face a face, na conversa. Eu imagino que esses tipos eles vão vir em missão, mas para auxiliar na medicina, na educação, ou se no dia a dia você vai. Então, o que acontece é o seguinte: os primeiros que vieram para o nosso planeta são as chamadas crianças índigo, que não tem muita diferença assim da gente, exceto na intelectualidade. Essas crianças índigo, elas moralmente não são tão mais evoluídas que nós. Elas têm algumas características, mas intelectualmente são bem mais avançadas que nós. Entendeu? Então, como que você nota esse tipo de espírito? Né? Você notaria o quê? Pela inteligência, pela facilidade de aprender, a facilidade de estar em contato com a tecnologia. Então, esse é uma maneira. É uma maneira de você conseguir notar. Boa noite. Não tem problema. A outra maneira seria dos espíritos mais evoluídos, que são mais evoluídos intelectualmente e moralmente. Tem essas duas faces, são as crianças cristais, né? Cristal. Que são espíritos que são caracterizados por ter uma moralidade muito mais elevada e a intelectualidade em contrapeso, né? Contrapartida. Então, você vai notar esse tipo de pessoa
quando tiver aliado essas duas coisas. Quando tiver aliado a capacidade de entendimento muito mais ampla e uma moralidade muito mais bem elaborada, né? Agora, outra forma não vai se diferenciar da gente, não. Vai ser comum, igual a nós mesmos, né? Pode estar no nosso meio e você não tem a menor noção de que seja, né? Não dá para saber. Nem deveria ser diferente, né? Onde que eu estou? Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concurso de capacidade e de teste de inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Vou dar uma paradinha aqui, ó. O amigo do Cristo, ou seja, o cristão, né? Não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Tem gente que tem esse tipo de pensamento. Tem aquela pessoa que se autopune. Aquela pessoa que tem uma carga culposa na sua consciência, mesmo que esteja latente, né? E só busca o lado sombrio do Evangelho. O Evangelho não combina bem o que eu falei, não. O lado sombrio da sua manifestação religiosa, né? Então, ela ainda acha-se necessitada de padecimento, necessitada de sofrimento para se purificar. Existem pessoas assim? Existem. Infelizmente existem. Mas é sadio isso de forma alguma. Olha, o Evangelho é bem leve. Embora, se você lendo as passagens, sejam tão assim manchadas de sangue na história, né? A começar do sangue do próprio Cristo, depois dos mártires do cristianismo, e depois vem aí séculos e séculos de derramamento de sangue por causa da religião. Desde antes. Então isso quer dizer o quê? O problema não é a religião, o problema é o homem. Então é um problema kármico do homem. Ou seja, ele ainda era... Volta mais ainda. Vamos para o reino animal. O reino animal não é meio... Um mata o outro para sobreviver? Mais ou menos isso, exceto... Uns são os predadores, outros a presa. Pula um pouquinho da animalidade e vai para o reino nominal, bem no início. Vai ter muita diferença? Então o homem primitivo carrega os resquícios que ele traz ainda dos outros reinos. A natureza não dá saltos. Ele não vai sair daqui desse reino e vai entrar nesse reino aqui, já deu uma mudança total. Não. Vai ser gradativamente. Então, o que faz nos crer? Que quando o ser, o princípio inteligente, chegou à condição do raciocínio contínuo, que caracteriza o ser hominal, ele ainda carregava consigo todos os caracteres da animalidade. Então veio o raciocínio com a animalidade. Olha o que deu. Um passado totalmente bélico, um matando o outro. Não é essa a história do nosso planeta? Faz sentido? Faz. E se não houvesse a migração lá dos capelinos para vir renascer aqui junto de nós, dos primitivos, como que estaríamos?
estivesse arando, tá bom. Ele está matando um ao outro para comer ainda. Pode ser, não sei, vai saber. Mas ainda engatinhando no processo evolutivo. Então, essa migração modificou o panorama do nosso planeta? Modificou. Interessante, uma das coisas que sempre falam nos documentários sobre o Egito, que o Egito, lá atrás, era o povo mais inteligente que havia na face da Terra. De todos os povos do planeta naquela época, os egípcios eram os na astronomia, na matemática, na medicina. Olha só, na época das pirâmides, 3.000 anos antes de Cristo, já se fazia cirurgias do cérebro. 3.000 anos antes do Cristo. Da onde que veio isso? Da onde que veio esse conhecimento? Coisa de se pensar, né? Deu salto, veio ser primitivo, quando vê, já adquiriu aquele conhecimento? Não. Esse conhecimento veio a partir do momento que os capelinos começaram a renascer aqui no nosso planeta e, consequentemente, eles foram nascendo e renascendo, foram reencarnando aqui, e o processo de desenvolvimento foi acelerando-se. Coisa que seria vamos fazer uma proporção aqui meio boba. Você iria de 1 a 100 km por hora em 2 horas, você vai de 1 a 100 km por hora em 5 segundos. Tá, uma proporção boba, mas que dá para medir assim. Se a gente tivesse ficado do jeito que estava, no processo natural de evolução, sem uma interseção de outra inteligência, a gente estaria ainda engatinhando. E com essa interseção, houve alguns problemas nessa migração? Houve. Porque aqueles que vieram para cá eram belicosos. Eram o que nós chamamos hoje aqui de assassinos, terroristas, aquelas pessoas voltadas ao mal, né? Só que com uma inteligência já evoluída em outro local, mas moralmente nada. Então, quando nasceram aqui, o que aconteceu? Eles tinham uma inteligência superior, mas uma moralidade baixa. Se eles eram superiores intelectualmente, eles iam dominar aqueles que eram inferiores. Então, quem eram os senhores? Os faraós, os grandes sacerdotes, eram aqueles que tinham mais cultura, que consequentemente eram os que migraram para cá. E quem eram os escravos? Quem era aqueles que ficavam na lavoura, etc. Os nativos. Foi ruim que eles foram escravizados. Olha, os primitivos foram escravizados. Não foi. Não foi ruim. Aprenderam na marra. Mas aqueles que vieram para cá ensinaram todo aquele conhecimento. Foi passado a estes. À medida que eles iam ressarcindo seus débitos e retornando para o orbe de origem, foi ficando aqui somente os primitivos. Se você for hoje no Egito, você vai ver que é um país que tem um desenvolvimento, né, bem abaixo dos demais. Por quê? Porque aqueles grandes expoentes já não estão mais ali. Certo? Então, onde que eu parei? Perdi de novo. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Então, isso a gente tem que saber, que nós vamos ter obstáculos de todos os tipos. Faz parte desse mundo que nós estamos vivendo. Para os gozos falsificados do mundo,
o planeta está cheio de condutores enganados. Né? Para facilidades, tem gente vendendo aí facilidades de tudo quanto é jeito, né? Estou precisando comprar uma flanelinha daquela que você passa na porta do banco e os débitos somem. Me lembro de comprar essa flanelinha. Já ouviu falar disso, né? Pois é. Para os gozos falsificados do mundo, para as facilidades, o planeta está cheio de condutores enganados. Se você quer se enganar, tem muita gente que pode se enganar aí. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças que já te considera digno de testemunhar. Forte, né? Muito forte essa frase final aqui. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore, ou seja, não é que a gente vai ter padecimento em cima de padecimento, igual os cristãos de antigamente. Não é isso que ele espera que a gente, sofrimento. Mas sim que a gente leve essa luz. Leve o conhecimento, reparta o conhecimento, reparta o amor, a solidariedade. Não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Ou seja, sou um privilegiado, não preciso fazer nada. Já sou um eleito, já estou salvo. De jeito nenhum. Se o homem te chamou, é porque trabalho te espera. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. O que é testemunhar? É passar privações, provações, dificuldades? Não. Testemunhar é demonstrar aquilo que você aprendeu. Então, se nós já estamos numa condição de retribuição, nós vamos ser chamados a retribuir, dar aos outros aquilo que nós recebemos. E assim se dá a evolução. Um vai ajudando ao outro, um está atrelado ao outro, e todos nós vamos evoluindo em conjunto. Gente, passei 5 minutos já para a gente terminar esse temazinho. Acabou, né? Sobe um pouquinho para mim, Paulo, só para ver qual que vai ser o próximo. Pode descer? Tá vendo? Vai descer. Pode descer, mais um pouquinho. Pode descer. Vamos para o roteiro 6, tá? Semana que vem a gente entra no roteiro 6, amor e evolução. Pelo menos terminamos essa parte de transição, né? E semana que vem a gente começa o roteiro 6, tem o 6, o 7 e o 8 e termina a apostila. Falta pouco. Até 2023 a gente termina. Gente, boa semana para vocês, tudo de bom. Obrigado pela paciência.